Quem olha para o Lago News, localizado no noroeste de Camarões, no território da África, à primeira vista acha que aquele é um local tranquilo, um local silencioso, calmo, assim como tantos outros lagos ao redor do mundo. Mas cuidado, muito cuidado. As aparências realmente enganam. News é um lago de cratera, ou seja, aquela água ali é o resultado de uma erupção vulcânica altamente explosiva que aconteceu há muitos séculos atrás. Mas ali naquelas águas aparentemente tranquilas, aconteceu um dos mais estranhos desastres naturais da história. Em 1986, aquelas águas foram responsáveis por tirar a vida de 1.746 pessoas, além de milhares de animais. Foi um evento totalmente inesperado e que até hoje não foi totalmente entendido e esclarecido. Ainda muitos culpam os espíritos irados, outros um ataque químico feito pelo próprio governo. Mas qual será a verdade sobre o Lago News? É isso que vamos tentar desvendar para você no vídeo de hoje. Mas antes de conferir, inscreva-se em nosso canal, clica no sininho de notificações para que você não perca nenhum vídeo, deixe aqui o teu like, comente ao final do vídeo e nos siga também no canal oficial do Instagram. A história é a seguinte: na manhã de 22 de agosto de 1986, um homem saiu de bicicleta da vila de Vum, na República dos Camarões, e estava indo em direção ao Lago News. No caminho, ele viu um antílope morto. Mais alguns metros adiante, um cachorro, uma cabra, todos mortos. Ele decidiu então ir até a aldeia de News para saber se alguém sabia o que estava acontecendo com os animais. Mas, porém, para a sua surpresa, à medida que ele se aproximava das cabanas feitas de barro e palha da aldeia de News, via as pessoas, os cachorros, as vacas, tudo à sua volta, mortos. Aterrorizado, ele procurou por alguém que estivesse vivo naquele lugar, mas, infelizmente, não havia mais ninguém. Agora, apavorado, ele voltou para a sua aldeia para informar o que estava acontecendo perto do Lago News. Assim que ele chegou em Vum, a sua aldeia, o homem percebeu que não era o único que estava aterrorizado. Outras pessoas, também de aldeias próximas, também haviam chegado relatando terem ouvido uma explosão, um estrondo enorme à distância na noite anterior. Em seguida, disseram também ter sentido cheiro estranho, como se fosse de ovo podre no ar. As autoridades locais informaram ao governador sobre a estranha ocorrência e o governador solicitou ajuda à capital, mas News se localizava numa região muito remota de Camarões e demorou 2 dias para uma equipe médica chegar até o local. Quando chegaram lá, os médicos encontraram uma catástrofe muito maior do que eles poderiam até mesmo imaginar. Durante a noite, algo havia matado quase 1.800 pessoas. O número oficial de corpos foi registrado como 1.746 pessoas, mas isso era apenas uma estimativa àquela altura. Já haviam passado 36 horas desde aquela noite fatídica e os sobreviventes começaram então a encaminhar, a enterrar as vítimas, os mortos em valas comuns. Muitos estavam fugindo aterrorizados daquela cena de terror. O que tinha acontecido para causar tanto estrago em tão curto espaço de tempo? Ninguém sabia ainda. Mas a notícia do desastre correu o mundo inteiro e pesquisadores da França, Estados Unidos e de outros países foram até lá para tentar ajudar a desvendar esse mistério. Os moradores locais ofereciam poucas pistas. Não havia evidência de hemorragia nos corpos, trauma físico ou doença também. Também estava descartada a teoria de teste com armas químicas, radiação ou gás venenoso e as vítimas não apresentavam sinais de sofrimento ou até mesmo de agonia. Pelo que os cientistas entenderam, elas simplesmente apagaram e caíram. Podem ter falecido enquanto dormiam, até mesmo na noite de 21 de agosto. Um dos primeiros sinais importantes foi a distribuição das vítimas pela região, que tinham ocorrido num raio de 25 quilômetros ao redor do Lago News. Nas aldeias periféricas, muitas pessoas, especialmente aqueles que tinham permanecido dentro de suas casas, tinham sobrevivido. Entretanto, em News, que ficava a menos de 3 quilômetros de distância e era a aldeia mais próxima do lago, apenas 6 dos mais de 800 moradores sobreviveram.
Joseph Quine, que acordou 3 horas após o início daquela nuvem tóxica, contou sua experiência trágica ao pesquisador da Universidade de Plymouth, chamado Arnold Taylor. Eu não conseguia falar, fiquei inconsciente, não conseguia abrir a boca, sentia um cheiro terrível no ar, foi horrível. Ouvi minha filha roncando de um modo terrível, muito fora do comum. Ao ir até a cama dela, eu desmoronei e caí. Eu queria gritar, mas não conseguia respirar. Todos da minha família estavam mortos. Antigas lendas locais chamavam News de o Lago do Mal. E diziam que de tempos em tempos espíritos saíam das suas águas e eliminavam as pessoas que viviam naquela região. Foi a cor da água do Lago News que deu a maior pista para os pesquisadores. Suas águas, que normalmente eram de um azul profundo, estavam com uma cor avermelhada. Então, os pesquisadores começaram a se perguntar se havia algo mais ali no Lago Mal do que lendas. Você lembra que dissemos que esse lago foi formado dentro da cratera extinta de um vulcão no início deste vídeo? Um vulcanólogo enviado para investigar essa tragédia descobriu o real culpado: dióxido de carbono dissolvido na água do lago. Um relatório sobre essa tragédia, publicado em 1987, concluiu que o desastre foi causado por uma liberação repentina e violenta de dióxido de carbono incolor e inodoro. Era tanto dióxido liberado que ficou mais denso do que o ar e acabou se espalhando pelas montanhas, sufocando todos os moradores daquela região. O Lago News fica localizado acima de um sistema vulcânico ativo, que tem um dos reservatórios magmáticos mais ricos em dióxido de carbono, o que é totalmente comum se falando em sistemas magmáticos. Acontece que, na altura da superfície, o magma fica mais exposto a menos pressão confinante, ou seja, o dióxido de carbono escapa parcialmente com maior facilidade, formando bolhas e entrando em fluidos geotérmicos subterrâneos que penetram na superfície. Normalmente, esse gás deveria vazar da água e escapar para a atmosfera, sem causar nenhum tipo de dano. No entanto, no Lago News, não foi bem assim. Nesse caso, uma camada muito grossa de fluido, enriquecido com gás carbônico, foi acumulada por vários séculos, sem nenhuma perturbação. A estratificação se rompeu e o gás foi dissolvido muito rápido e liberado em grandes proporções, o que causou todas essas mortes. Uma explosão colossal aconteceu, fazendo a água disparar rumo ao céu e para os lados em alturas surreais. Com isso, formou-se uma névoa com vapor de água sob o ar. Isso acabou cobrindo toda a região por 25 quilômetros. Aldeias inteiras foram atingidas. Na aldeia de News, como já falamos antes, muitas pessoas foram silenciosamente asfixiadas até a morte. Algumas vítimas foram encontradas com sangue em torno do nariz e da boca. Quando os poucos sobreviventes acordaram, não encontraram nenhum distúrbio, nenhuma violência, apenas os mortos à sua volta. Um cenário de terror. Hoje em dia, o Lago News continua sendo potencialmente letal. Geólogos estimam que o lago contenha de 300 a 400 milhões de metros cúbicos de dióxido de carbono. Esse total é cerca de 16 mil vezes a quantidade média encontrada num lago deste mesmo tamanho. Em 2001, os cientistas instalaram no lago um tubo com cerca de 200 metros de comprimento. Agora, a pressão da liberação do CO2 faz com que um jato de água atinja uma altura aproximada de 54 metros no ar. Com esse método, ao longo de um ano, cerca de 20 milhões de metros cúbicos de ar foram liberados. Embora tenha sido um primeiro passo bem sucedido, é preciso remover mais gás para que o lago se torne efetivamente seguro. Portanto, se um dia você for para a África, mais especificamente na região de Camarões, te aconselhamos a nem passar perto do tal do Lago News. Isso pode até mesmo ser fatal. Gostou do vídeo? Então deixe aqui o seu like, comente o que mais te surpreendeu. Muito obrigado por assistir a este vídeo até o final. Te inscreve em nosso canal, clica no sininho de notificações, deixe aqui o teu like, comente sempre e nos siga também no canal oficial do Mundo Desconhecido no Instagram. Até o próximo vídeo.